Oi, gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, dessa mensagem, compartilha com seus amigos, com seus familiares, seja um propagador do evangelho, que através dessa sua atitude, o Senhor venha te recompensar tremendamente, em nome de Jesus. Amados, o tema dessa mensagem é pelo meu esforço. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive recentemente através de um discipulado, e eu creio que através dessa mensagem o Senhor irá edificar muito a tua fé em nome de Jesus. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 8 e 9. E diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Aleluia. Amados, essa semana, durante uma conversa com um dos meus amigos, durante a nossa conversa, entramos num assunto relacionado ao nosso esforço de realizar o nosso propósito, o nosso chamado, o chamado do Senhor nas nossas vidas. E durante essa conversa, o Senhor foi ministrando algo muito forte no meu coração, e através disso eu consegui perceber como muitas das vezes nós, na nossa humanidade, durante a nossa caminhada com Cristo, podemos sair do lugar de filhos e passarmos a sermos apenas servos do Senhor, atuarmos como servos do Senhor, não desfrutando mais de todas as coisas que o Senhor já nos liberou, já nos tem dado, ou liberou sobre as nossas vidas para aqueles que são filhos dele. E muitos de nós, e que fique claro que isso não é algo incomum dentro do corpo de Cristo, muitos acabam vivendo uma vida por obrigação, realizando o seu chamado por obrigação. Iniciam o chamado da maneira correta, vivendo de uma forma correta, realizando por amor a Cristo, fazendo tudo por amor e devoção ao Senhor. Só que em um dado momento, aquele primeiro amor às obras do Senhor, o primeiro amor chamado, o primeiro amor a Cristo, começa a ser esquecido, e aí entra o tentar atrair a presença, atrair os presentes ou tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, pelos nossos esforços, tentando comprar as bênçãos ou tentando chamar a atenção de Deus por aquilo que nós fazemos. E esse texto aqui que Paulo escreve para a igreja de Éfeso é tremendo, porque Paulo, quando está falando aqui, deixando claro que a salvação é um dom de Deus, não é por obras, para que nenhum de nós venhamos a algum dia nos vangloriarmos, dizermos: eu conquistei pelo meu esforço, pela minha força, mas é pela fé. Fé é essa que nós conquistamos através de Cristo Jesus, que é o autor e consumador. E aí, durante essa conversa, eu percebi que em alguns momentos da nossa vida, a gente passa a trabalhar ou a realizar o nosso chamado através do nosso esforço, tentando fazer pelas nossas forças ou fazendo disso um meio para conquistar aquilo que nós desejamos. E aí aquilo que era para ser feito com amor, com cuidado, com devoção, passa a se tornar uma obrigação, um fardo para todos aqueles que estão realizando, ou um fardo para nós que temos o chamado diante do Senhor. E tudo isso para conquistar reconhecimento de Deus, ou até mesmo como uma forma de chamar a atenção do nosso Pai. E conversando com esse meu amigo, eu percebi como nós, mesmo no realizar dos nossos chamados, podemos nos perder no caminho onde nós deveríamos trilhar como filhos e passarmos apenas a realizar as nossas funções como servos que trabalham para os seus senhores, fazendo como se fosse um ritual. Aquilo se torna algo monótono, e aí perde-se o valor. E através dessa conversa, nós lembramos de dois exemplos claros de como é perigoso para aqueles que exercem um chamado diante do Senhor, para aqueles que têm um chamado, estão em um propósito de Deus, realizar aquilo de uma forma obrigatória, religiosa, tratando como se fosse um ritual, fazendo tudo da mesma maneira, da mesma forma, sem sentimentos, achando que tudo isso que seja feito ou vá ser feito possa comprar Deus. E aí nós discutimos sobre a parábola do filho pródigo. Quando você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o Senhor Jesus conta uma parábola chamada a parábola do filho pródigo. Eu não quero aqui entrar nos detalhes da história do filho mais novo. O que eu quero chamar a atenção é da história do filho mais velho, que permaneceu na casa do pai, trabalhando e exercendo as suas funções, realizando o seu propósito, o seu trabalho. Mas quando nós lemos o texto, esse texto propriamente dito, você vai ver que o trabalho que aquele jovem, aquele filho mais velho daquele senhor realizava era de forma monótona. Ele fazia todos os dias como uma obrigação a seu pai. Não havia amor e zelo por aquilo que ele fazia.
Tanto que o texto mesmo relata, ele mesmo fala para o pai da maneira que ele fazia a função para chamar a atenção do seu pai. Mas eu não quero aqui deixar com as minhas palavras, eu quero ler esse texto para você. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 25 ao 31, e diz assim a palavra do Senhor. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele lhe respondeu, dizendo: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Olha aqui que tremendo. Esse filho mais velho estava exercendo a sua função, exercendo o seu trabalho, mas não havia devoção e amor daquilo que ele fazia para com seu pai. Você vê que ele atuava, ele não se sentia filho. Tanto que ele mesmo diz que por muito tempo ele já estava trabalhando como servo fiel ao seu pai. Então aquele filho não tinha tomado ainda posse da sua identidade como filho, de entender que tudo aquilo que era de seu pai também o pertencia. Que aquela propriedade, assim como também aqueles animais, eram dele. Tanto que quando ele indaga seu pai de que ele nunca tinha dado um novilho ou um cabrito cevado, o próprio pai diz: mas são teus, meu filho. Então todas as funções que o pai havia dado para aquele filho, para que ele realizasse, mas entendendo que ele era filho, que aquilo que ele estava fazendo seria como herança para ele, ele realizou apenas como servo. Não desfrutou de tudo aquilo que ele, como filho, poderia ter desfrutado, achando que pelas suas forças, realizando a sua função, chamaria mais a atenção do seu pai do que em vez do seu irmão mais novo. Só que aí o pai diz que ele amava os dois da mesma maneira, que se fosse preciso fazer da mesma forma com ele, o mais velho, ele iria fazer. E é isso que acontece com muitos de nós que estão no corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, que tem chamado, que exerce uma função. Alguns têm exercido como filhos, fazem com amor, com zelo, com prazer, enquanto há outros exercem essa função com peso, por obrigação, ou até mesmo fazendo para chamar a atenção, ou pensando que isso vai fazê-lo conquistar mais do que os outros, tentando fazer com as suas forças para chamar a atenção do Pai, para chamar a atenção do Senhor. Mas Deus nos diz nesse dia: não é pela tua força, não é pelo teu muito trabalhar, é por aquilo que eu já sou, é por aquilo que eu já te dei. O teu propósito é fazer para o reino, mas desfrutar das coisas que no caminhar desse propósito, no realizar das tuas funções, você pode desfrutar. E é triste porque muitas pessoas na caminhada não desfrutam das coisas, das experiências, dos prazeres, do realizar, que muitas das vezes ocorrem durante a caminhada. E aí aquilo que deveria ser leve, o fardo que deveria ser leve, passa a ser pesado. Porque o meu e teu esforço, meu querido, não compra a Deus. O meu muito e o teu muito trabalhar não compra a Deus. Nada do que nós possamos fazer será suficiente para pagarmos a nossa salvação, porque o preço maior já foi pago. Mas com o coração alegre e contrito, fazendo com prazer, com alegria, iremos avançar e conquistar e realizar muito mais do que até aqui, com peso, por obrigação, temos realizado. E não pense você que fazendo a obra, realizando o chamado, nos dá totalmente a garantia de estarmos na presença ou salvos de nos perder nesse caminho, nessa caminhada. Muitos se perdem na caminhada. Existe uma falsa crença de achar que só porque se está realizando o chamado, o propósito, ou trabalhando para o reino, está se andando no caminho, está fazendo da maneira certa e que isso vai te levar à salvação. Mas uma coisa eu aprendo também na palavra do Senhor, que alguns, atuando no campo, trabalhando na obra, fazendo o chamado, exercendo o chamado, podem se perder e nem perceber do quão distante se encontram da presença, da vontade do Pai, mesmo no caminho, na caminhada. Um grande exemplo que nós podemos tirar é do próprio Lúcifer. Quando você lê o livro de Ezequiel, no capítulo 28, você vai ver que Ezequiel descreve a função, o trabalhar de Lúcifer, da função que ele tinha, do chamado, do propósito dele, do trabalhar dele no céu. E a palavra diz que até que nele
se achou iniquidade. Satanás não estava distante da presença, ele estava na presença, trabalhando, vivendo o chamado dele, o propósito dele. Porém, o seu coração estava distante daquilo que ele tinha sido formado para fazer. Então não se engane, não se iluda de só porque você está indo para a igreja, para os cultos, tocando na tua igreja, cantando na tua igreja, que você está vivendo verdadeiramente o teu chamado, meu querido. Ou que fazendo pela tua força, pela força do teu pulso, das tuas mãos, que isso vai comprar mais bênçãos ou as bênçãos do Senhor na tua vida, que isso não vai acontecer. Porque nada do que nós façamos, nada do que nós podemos fazer nos fará ter mais amor de Deus ou não. Ele nos ama independente daquilo que nós façamos. Ele continua sendo Pai, um Pai que ama, que zela. O desejo dele é que nós, com o coração alegre, queimando por amor a fazer aquilo que ele nos chamou e nos gerou, façamos. Não por pesar, por obrigação. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Nada do que você faça será suficiente ou bastante para você comprar as tuas bênçãos, ou a tua salvação, ou a atenção de Deus para você, ou o amor de Deus para ti. Ele te ama muito antes de você ser chamado para trabalhar na grande seara. Então, o meu e teu esforço não compra a Deus. Então, tome cuidado, porque às vezes podemos estar trabalhando e até muito, mas de uma maneira errada. Distante do Pai, distante da presença, mesmo na caminhada. E, consequentemente, perdendo muito tempo. Tempo que deveria ser usado para comunhão com Deus, para intimidade com Ele, para desfrutar daquilo que durante a caminhada Ele deseja fazer sobre a minha e a tua vida. Então não caia nessa mentira de achar que, por estar fazendo para Deus, que isso vai comprar o amor dele, a atenção dele por você. Ou até mesmo que isso te garante a salvação ou um bom relacionamento teu com Deus. Tudo tem que ser feito com amor e zelo. E para finalizar, um texto muito forte, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que é a carta que o Senhor envia à igreja de Éfeso. Essa mesma igreja onde Paulo pregou de que não é por obras, não é pelo esforço, não é por aquilo que nós fazemos que vamos ganhar a salvação, mas é pela fé. Essa mesma igreja é a igreja que Deus traz o aviso de que elas, ainda que estivessem fazendo as suas obras, fazendo com zelo, com cuidado, realizando com prudência, porém aquilo que elas deveriam ter como combustível para realizar o seu propósito, seu chamado, que era o primeiro amor, elas tinham perdido. Estavam fazendo tudo como se fosse de forma monótona, por obrigação, ainda que com cuidado, mas havia perdido o primeiro amor. Por isso que o Senhor adverte a essa igreja, dizendo, lembra-te do primeiro amor, porque vocês perderam o primeiro amor ao realizar as suas obras. E dessa maneira, para mim e para você hoje, que nós nunca venhamos perder o primeiro amor, as obras, ao nosso chamado, de fazer com amor, com cuidado, com zelo, de desfrutar durante o realizado chamado das coisas que Deus tem para nós. Porque não é somente através de nós, mas é em nós também. Não pense você que por você estar fazendo pelo outro, Deus não esteja fazendo por você. E quanto mais com amor você faz, mais Deus faz por você. Desfrute do teu propósito. Desfrute das coisas que Deus tem para você no teu propósito, na caminhada do realizar o teu propósito. Sempre busque do Senhor respostas, direcionamentos. Faça tudo com amor e zelo ao Senhor. E nunca se esqueça que Ele é o teu Pai. Então tudo que você precisa e necessita, peça. Eu tenho certeza que Ele vai te dar. Não precise que você pague, que você faça, que você, por esforço, tente comprar, porque isso não tem valor para Deus. Isso não vai comprar o amor de Deus para você, ou as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Amém? E é isso. Essa é a mensagem que isso eu tinha colocado no meu coração, e que através desse vídeo o Senhor venha edificar demais a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.